Bem, é maravilhoso estar aqui novamente, mais um ano se passou, e ao olharmos para trás para o que aconteceu, podemos dizer, louvado seja Deus, no ano passado, entre esta campal e a última, cobrimos praticamente o mundo todo. Acabei de voltar da Europa com Colin e Russell, e eu e Clark Floyd estávamos lá realizando algumas reuniões. Nos vales do mar de Walden, tivemos algumas reuniões maravilhosas. Acho que havia pessoas de 11 países conosco lá. A revista, aliás, agora está em 7 idiomas. E quando estivemos na Europa na última vez, o grupo romeno decidiu que queria o áudio em seu idioma. Então nos dispomos a conseguir computadores para eles. Não sabemos onde está o dinheiro, mas talvez você saiba. Eles precisam de computadores na Romênia para fazer a tradução da revista. Tínhamos um garoto tchecoslovaco, um jovem que estava lá e que tinha acabado de ser demitido de um cargo de professor na escola pública por ensinar sobre a criação. E vamos ajudá-lo agora para obter a língua tchecoslovaca. Além disso, a revista agora será publicada em polonês. E estamos procurando um tradutor russo. Agora está em português, está em francês e está em alemão, está nas línguas escandinavas, está em coreano. Louvado seja Deus pelo que Ele fez com aquela revista, ela correu o mundo. As pessoas estão sempre nos escrevendo e dizendo que, você sabe, nós nos desviamos e alguém nos enviou a revista, estamos de volta à igreja. Agora estamos sendo acusados de ser tudo o que você possa imaginar, mas queremos que você saiba que nós nos consideramos fiéis adventistas do sétimo dia. E não seremos mais nada, não importa o que façam conosco. Recebi a notícia na sexta-feira de que meu nome será mencionado e que o que quer que aconteça lá é problema de Deus, não meu. Mas deixei bem claro que não importa o que aconteça com Ron Spear, ele ainda é um adventista do sétimo dia. E eu não posso ser outra coisa. Não vamos começar outra igreja. Não vamos começar outro movimento. Vamos ajudar esta a entender o grande plano que Deus tinha para esta igreja. E sustentar Jesus em tudo isso por nossos estilos de vida, por nossas palavras e por nossas ações. Essa é a nossa oração. E partimos daqui na próxima quarta-feira para a reunião do Heartland Camp, e então vamos direto para a África por 2 semanas, e então direto para uma reunião em Atlanta, e então assim vai, Austrália, Nova Zelândia, e então América do Sul. E isso nos leva até dezembro. Esperamos que minha esposa e eu possamos fugir para nosso pequeno lugar na Flórida por alguns dias para descansar para o próximo ano. Mas é maravilhoso ter 70 anos e não saber disso. E eu louvo a Deus pela boa saúde que Ele me deu e a força para continuar andando, continuar. Agora você pode ligar essa televisão, essa câmera de vídeo, se quiser. Pouquíssimos adventistas do sétimo dia sabem orar. Essa é a maior fraqueza que encontro entre nós hoje. Nossas orações são muito rápidas e fracas. Ainda estamos fazendo orações breves quando não aprendemos a agonizar com Deus. Penso que o que devemos entender é que estamos nos aproximando das horas mais importantes da história do grande conflito. Nunca houve outro momento tão importante para Deus como este em que estamos agora. Ao olharmos para nós mesmos e vemos que muitos de vocês aqui são provavelmente adventistas de 2ª, 3ª geração, mas ao olharmos para nós mesmos e devemos admitir que nossas vidas são provavelmente a maior testemunha do porquê não conseguimos finalizar a obra. Estamos satisfeitos com nossos bens materiais, nossas casas, nossas profissões, nossos carros, todas essas coisas que tornam a vida tão agradável na América. Quando você chega a outros países do mundo, como eu tenho o privilégio de fazer, eu acho que entendemos que algumas dessas pessoas no terceiro mundo, quero dizer,
estão muito mais à frente de nós do que nós nos Estados Unidos, porque elas sabem um pouco mais do que é sacrifício. Como estivemos na Itália há alguns dias, conversamos com o grupo romeno, conversamos com um homem que estava preso. Ele estava contrabandeando Bíblias durante os dias difíceis na Romênia. Eles o espancaram, espancaram, espancaram e espancaram. Podemos ouvir sobre isso, mas não temos a mínima ideia do que isso realmente significa. Porque nunca vimos isso na América. Nunca vimos isso nos Estados Unidos assim. Mas, amigos, isso vai acontecer aqui um dia. Vocês acreditam nisso? Vai acontecer. Os últimos movimentos estão sobre nós. E eles são muito, muito rápidos. Acho que, sem dúvida, amigos, ao enfrentarmos esses momentos finais, devemos entender que a única maneira de perseverarmos até o fim agora é estudar e aprender a orar. Nunca passaremos pelo que está por vir até aprendermos a orar. Então, esta noite eu gostaria que você se fosse comigo a João 17, que é provavelmente o maior capítulo da Bíblia sobre oração, porque aqui encontramos o Deus que fez do mundo um Deus que podia falar e fazer acontecer. É o mesmo Deus que precisa orar em carne humana. Nós o encontramos em grande necessidade de oração. Versículo 9: eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Aqueles que me deste, guardei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. E agora venho a ti, e estas coisas falo no mundo, para que tenham a minha alegria cumprida em si mesmos. E eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Portanto, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. Tua palavra é o quê? É a verdade. E então, ao olharmos para esses versículos, começamos a entender o tremendo fardo que Jesus tinha por você e eu. Você vê que ele olhou para baixo através dos domínios do tempo e viu cada um de nós. Você vê que ele era um homem-deus, ele tinha a nossa natureza caída. Ele desceu ao nível onde você e eu estamos. Ele nasceu de uma mãe que era mortal e por isso herdou a carne de Davi e a carne de Abraão. Herdou todas as fraquezas que os seres humanos podem ter. E esse é o mistério da piedade. Você não pode explicar isso. Eu não posso explicar isso. Nenhum homem pode explicar como Jesus foi capaz de encarnar-se em nossa carne e ainda assim não ser um pecador. Mas devemos entender que ele fez isso dessa maneira por uma razão. Para que ele pudesse experimentar todas as experiências pelas quais você tem que passar e como resultado de sua experiência, ele pudesse dar um exemplo para a raça humana caída, para que pudéssemos vencer como ele venceu. É por isso que ele teve que descer até onde estamos. Ele viveu essa vida, onde você está, onde eu estou. Ele teve que ser tentado como eu sou, tentado como você, foi tentado. E então ele tomou nossa natureza. E nessa natureza, ele foi um vencedor perfeito. Ele não cometeu pecado. E ele fez isso dessa forma, para que ele pudesse mostrar o caminho que nós também podemos vencer como ele venceu. Este lindo texto, encontrado em Parábolas de Jesus, página 174, diz lá que em meio aos hinos do coro celestial, Deus ouve os clamores dos mais fracos seres humanos.
Nós extravasamos nossos desejos difíceis em nosso aposento. Nós suspiramos uma oração enquanto caminhamos e nossas palavras alcançam o monarca do universo. Elas podem ser inaudíveis para qualquer ouvido humano, mas não podem morrer no silêncio, nem podem ser perdidas nas atividades de negócios que estão acontecendo. Nada pode afogar o desejo da alma. E então, esse Deus de quem estamos falando esta noite, meus amigos, é um Deus que ouve suas orações, minhas orações. Mas, amigos, precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a oração que Jesus fez, porque Ele a fez por você, Ele a fez por mim. Diz que quando com seriedade e intensidade fazemos uma oração em nome de Cristo, há nessa mesma intensidade uma garantia de Deus, de que Ele está prestes a responder a nossa oração muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos. Outra declaração, incansavelmente oração persistente. O pedido persistente através do peticionário em uma atitude mais séria e dá a ele um desejo maior de receber as coisas que ele pede. Parábolas de Jesus, página 145. E então em Parábolas de Jesus, página 120 diz: se mantivermos o Senhor sempre diante de nós, permitindo que nossos corações saiam em ação de graças e louvor a Ele, teremos um frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações tomarão a forma de uma conversa com Deus, como faríamos com um amigo. Ele falará seus mistérios para nós pessoalmente. Frequentemente chegará a nós uma doce e alegre sensação da presença de Jesus. Muitas vezes nossos corações ardem quando Ele se aproxima para comungar conosco, como fez com Enoque. Novamente, de O Desejado de Todas as Nações, página 329. Quaisquer que sejam suas ansiedades e provações, exponha seu caso diante do Senhor. Seu espírito estará preparado para a resistência. O caminho estará aberto para você se desembaraçar do embaraço e das dificuldades. Quanto mais fraco e desamparado você souber que é, mais forte você se tornará na força dele. Bem, e novamente de Patriarcas e Profetas, página 85 diz: Enoque evitou associação constante com os perversos e passou muito tempo em solidão, entregando-se à meditação e à oração. Para ele, a oração era como o sopro da alma. Ele vivia na própria atmosfera do céu. E novamente do volume 1 dos Testemunhos, página 163, não negligencie a oração secreta, pois ela é a alma da religião. Com sinceridade e oração fervorosa, implore pela pureza da alma. Implore tão sinceramente, tão ansiosamente quanto você faria se sua vida mortal estivesse em jogo. Permaneça diante de Deus até que anseios indizíveis sejam gerados dentro de você por salvação e a doce evidência seja obtida do perdão do pecado. Faz parte do plano de Deus nos conceder a resposta à oração da fé que Ele não nos daria se não pedíssemos assim. Grande Conflito, página 525. O Grande Conflito, página 621, diz: aqueles que não estão dispostos a negar a si mesmos, a agonizar diante de Deus, a orar longa e sinceramente por suas bênçãos, não as obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que é. Quão poucos já tiveram suas almas atraídas para Deus com uma intensidade de desejo até que todo o poder esteja em tensão. Parábolas de Jesus, página 149, diz que seu coração se quebre diante do anseio que ele tem por Deus, pelo Deus vivo. A vida de Cristo mostrou o que a humanidade pode fazer ao ser participante da natureza divina, para que tudo o que Cristo recebeu de Deus, nós também possamos ter. Então peça e receba, com a fé perseverante de Jacó, com a persistência inflexível de Elias, a reivindicação para si mesmo de tudo o que Deus prometeu. E novamente, de Parábolas de Jesus, página 139, de horas passadas com Deus, ele saía manhã após manhã para trazer a luz do céu aos homens. Diariamente ele recebia um novo batismo do Espírito. Isso está falando de Jesus. E novamente, Atos dos Apóstolos, página 564. A oração é o meio ordenado pelo céu para o sucesso no conflito com o pecado e o desenvolvimento do caráter cristão. A influência divina que vem para responder à oração da fé realizará na alma do suplicante tudo o que ele implora.
O desejado de todas as nações, página 200, diz: quando chegamos a Ele com fé, cada petição entra no coração de Deus. Quando pedimos sua bênção, devemos acreditar que a recebemos e agradecer a Ele por tê-la recebido. Então, devemos cumprir nossos deveres com a certeza de que a bênção será realizada quando mais precisarmos dela. Agora, amigos, isso é orar. E não creio que já tenhamos entrado em uma situação ainda, em um relacionamento de oração, na qual precisamos entender o que a oração realmente significa para nós. Sim, oramos por nossos filhos, oramos por nossos amigos, oramos por nossas famílias, oramos por trabalhadores no campo missionário e ao redor do mundo. Mas não creio que tenhamos realmente trabalhado em oração como deveríamos, para colocar nossas vidas em total harmonia com todo o plano de Deus. Veja, Jesus disse que poderíamos, com fé, mover montanhas, e eu acredito que é disso que se trata a oração. Eu acredito sem dúvida que em breve veremos coisas tremendas que estão explodindo em nosso mundo. Eu acredito agora que os julgamentos de Deus estão na terra. Acredito que o que está acontecendo no Centro-Oeste são os julgamentos de Deus. Acredito que o que está acontecendo na Bósnia e lá na Iugoslávia e Rússia e outros lugares, eu acho, são os julgamentos de Deus. Acredito que o que estamos vendo aqui na situação que está existindo, nunca vimos um mês de julho como o que vimos aqui. Quer dizer, tem chovido constantemente aqui há quase um mês inteiro. E acredito que a atmosfera é afetada pelos julgamentos de Deus. Acredito que os últimos movimentos são tão rápidos que não os estamos reconhecendo porque tivemos uma vida muito boa e afluente, na qual não precisamos nos preocupar. Quer dizer, temos, você sabe, dinheiro para fazer o que quisermos. Não há necessidade de oração real, porque podemos ir para nossas casas depois de nos reunirmos no sábado e descobrir que podemos ir para nossos quartos depois de uma refeição suntuosa e encontrar nosso descanso. E estamos preocupados, mas isso ainda não nos deixou de joelhos. E amigos, tudo o que posso dizer é que somente aqueles que aprendem a orar como Jesus orou irão perseverar até o fim e serão salvos. E eu quero tirar um tempo agora. Veja, eu prego há 40 anos e você provavelmente pode olhar e ver que isso é verdade. Mas preguei por cerca de 20 anos antes de saber como orar. Eu tive que passar por uma das experiências mais trágicas que qualquer pessoa pode passar. Eu tive que ver meu filho ir para o Vietnã e naquele momento Deus começou a me ensinar como orar. Sinto muito que tenha sido assim. Mas eu quero contar agora o que Deus me ensinou durante aqueles meses em que meu filho esteve no Vietnã. Ele me ensinou a orar. A oração que Deus me deu mudou minha vida, mudou meu ministério. E estou aqui hoje por causa dessa experiência de oração que Deus me deu. A primeira coisa que Deus fez na experiência da oração foi me ensinar que eu devo acertar tudo com Deus e com meus semelhantes. E isso me levou a ter a certeza de que não havia nada de errado entre eu e ninguém neste mundo, e eu tive que escrever algumas cartas. E ter certeza de que tudo estava certo para que eu tivesse certeza absoluta de que Deus poderia responder às orações. Por quê? Porque agora eu tinha um filho em combate que eu não podia fazer nada por ele, a não ser orar. E assim, quando eu tinha feito tudo isso, e então Deus, enquanto eu me arrependia de todas as coisas que eu conseguia pensar, e Deus começou a trazer à minha mente coisas que eu até tinha esquecido quando eu era criança. Começou a trazer coisas de volta à minha memória que eu tinha que consertar. E então comecei a consertar essas coisas. E coisa seguinte que Deus me ensinou é que na oração devo fundir minha vontade com a vontade dEle.
para que minha mente fosse uma com a mente dele, para que meus pensamentos fossem levados cativos a ele, para que eu pudesse realmente viver sua vida com o poder que Deus estava pronto para operar em minha vida. E então todos os dias eu faço essa pequena oração. Você sabe, há uma declaração em Parábolas de Jesus, página 312, e diz: por sua perfeita obediência, ele tornou possível para todo ser humano obedecer a seus mandamentos. Quando nos submetemos a Cristo, o coração é unido ao seu coração, a vontade é fundida com sua vontade, a mente é uma com sua mente, os pensamentos são trazidos cativos a ele, nós vivemos sua vida. Isto é o que significa ser vestido com a vestimenta de sua justiça. E isto é o que significa o versículo 17 do capítulo 17 de João: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, um relacionamento de oração é o que nos leva a um relacionamento de santificação. E como Jesus orou, é isso que devemos orar. Devemos orar pela santificação da vida. E como isso acontece? Ao fundir nossa vontade com a vontade de Deus, nossa mente se torna uma com a mente de Deus, nossos pensamentos são levados ao cativeiro e vivemos sua vida. Isso é santificação. E você não pode ter santificação até que tenha justificação. E você não pode ser justificado até que esteja disposto a todos os dias trazer sua vida em total harmonia com a verdade presente, seja ela qual for. Você tem que trazer sua vida para a verdade presente, e nenhuma concessão. E então a justificação, e então a santificação está lá. E essa vida de oração, essa vida de estudo, leva você a esse lindo relacionamento no qual você sabe que tudo está certo com Deus e seu próximo. A próxima coisa que Deus me ensinou a orar é orar por humildade. E Deus sabia que eu precisava orar por isso, porque, você sabe, eu não nasci humilde. Sempre tive orgulho de tudo que pude fazer. Eu construí muitas igrejas. Eu era um evangelista. Eu batizei muitas pessoas. Deus me deu alguns talentos que eu podia fazer muitas coisas. E eu estava criando uma reputação para Ron Spear. Eu senti que qualquer um que tivesse algum talento e alguma ambição de fazer qualquer coisa deveria ser capaz de fazer algumas contribuições definitivas. E nessas contribuições eu me vi em algumas boas posições. Eu estava no nível da União, eu estava no nível da Conferência Geral. Mas então li essa declaração em Filipenses 2, 5 e 6. Diz que Jesus esvaziou a si mesmo, e então Jesus desceu até onde eu estou, e ao fazer isso, ele fez de si mesmo de nenhuma reputação, e então eu comecei a orar pela humildade de Cristo em minha vida, para que eu pudesse ter o poder de Jesus, porque sem a humildade de Cristo, você não pode ter o poder de Cristo, e então temos que ter essa humildade. E isso não é fácil, amigos. Deixe-me dizer que é preciso muita oração para chegar onde você pode ser humilde o suficiente para admitir que você não tem nada a oferecer a Deus, que é somente Jesus trabalhando através de sua vida, para que você possa fazer alguma contribuição para a conclusão da obra de Deus. E então, todos os dias, já faz 20 anos, eu tenho sido, mais do que isso. Meu filho foi morto no Vietnã, como alguns de vocês sabem, em 1969, em abril de 69. E eu tenho feito essas orações todos os dias desde então. Deus me faça humilde como Jesus foi humilde. E eu provavelmente ainda tenho um pequeno caminho a percorrer, mas ainda quero ser humilde como Jesus. E você? E então a próxima coisa que Deus me ensinou a orar foi que me dê amor pela palavra de Deus e pelo espírito de profecia. Veja, Jesus é a palavra. Se você olhar para João, o primeiro capítulo, o versículo 14 diz: a palavra se fez carne e habitou sobre nós e vimos a sua glória. E então a única maneira de podermos contemplar a glória de Jesus é na palavra de Deus, porque Ele é a palavra. E diz em Hebreus 4:12 que a palavra é mais poderosa que uma espada. E ela está lá para fazer uma coisa, e isso é nos ensinar todas as coisas para que possamos preparar nossas vidas e nossas mentes de tal maneira, dia após dia, momento após momento, que possamos fazer uma demonstração do poder de Deus em nossas vidas.
E isso está na palavra de Deus. E assim o coração natural, o coração carnal, de acordo com Romanos 8, é inimizade contra Deus. E a menos que o velho homem seja removido, você não pode amar a palavra de Deus, a menos que seja transformado pela renovação de sua mente. E isso tem algo que vem do novo nascimento. Tem que acontecer todos os dias em sua vida. Você tem que nascer de novo pela palavra de Deus. Se você olhar para 1 Pedro 1, 22 e 23, você nasce de novo pela palavra. E Jesus disse em João 3 que você não pode ver o reino de Deus a menos que nasça de novo. Não, você não nasce de novo uma vez. Você nasce de novo todas as manhãs. E você deve reter esse nascimento, essa experiência de novo nascimento durante todo o dia. Veja, a oração não é uma posição em que você está. A oração é uma atitude mental com a qual você começa o dia e termina o dia, e você caminha pelo dia com uma atitude de oração. E há uma posição que Deus nos disse, que é nos curvarmos em reverência onde quer que possamos. Mas muitas das minhas orações são feitas na cama. Quer dizer, de manhã não consigo dormir à noite por causa do jet lag. Quer dizer, isso se transforma em um experimento de oração. E antes de sair da cama de manhã, tenho que fundir minha vontade novamente com a vontade de Deus, para ter certeza de que aquele velho está morto, para que eu não seja um inimigo de Deus. Porque se você está andando por aí sem esse comprometimento total, essa submissão total a Deus, então significa que você é um inimigo de Deus. E porque não há experiência pela metade nesse relacionamento, ou você é todo de Deus ou você pertence a outro. Diz lá em O Desejado de Todas as Nações, página 313, diz muito claramente que somente aqueles que vivem a vida de Cristo podem ser seus filhos e filhas. E então, nessa declaração de O Maior Discurso de Cristo, na página 94, é dito que o serviço meio a meio coloca o agente humano do lado do inimigo como um aliado bem-sucedido da hoste das trevas. E a tragédia com muitos adventistas hoje é meio a meio. Você sabe, não estamos totalmente comprometidos com essa grande experiência de conhecer Jesus como nosso Salvador pessoal em uma experiência do dia a dia. Estamos tão ocupados com a vida, estamos tão ocupados com a criação de filhos e profissionalismo, e apenas mantendo a vida unida que somos meio a meio. E Jesus meio a meio coloca o agente humano do lado do inimigo como um aliado bem-sucedido das hostes das trevas. Temos que ser 100%. Deus não pode nos aceitar em 99%. Em outras palavras, não podemos ir para o reino de Deus a menos que Deus possa olhar para a vida e ver que estamos seguros para dizer. E Ele não pode. A única maneira pela qual Ele pode nos colocar no reino de Deus é que Ele pode olhar para a vida e para o coração e ter 100% de certeza absoluta de que depois de vivermos 100 bilhões de anos na eternidade, não começaremos outra revolução. E quando Ele puder ver isso em nós, então Ele poderá colocar o selo do Deus vivo sobre nós. A próxima coisa que Deus me ensinou a orar para que Deus me dê amor pelas pessoas, assim como Jesus amou as pessoas. E oro para que todos os dias eu possa amar todas as pessoas, assim como Jesus as amou. E então oro para que Deus me dê amor aos meus inimigos, assim como Jesus amou seus inimigos. Porque agora descobri que tenho vários inimigos. E eu sinto muito por isso. Mas eu quero amar meus inimigos e amar todas as pessoas no mundo, assim como Jesus as amou. Porque, amigos, Jesus teria vindo a este mundo apenas para uma pessoa. Agora, para entender isso, quero dizer, sua mente não consegue compreender. Pensar que por Ron Spear sozinho ele teria vindo e morrido na cruz, um Deus que pode fazer um mundo, um Deus que pode fazer um ser humano e todos os organismos que entram em nós e nos fazem almas vivas, e ele teria descido só para salvar um de nós. Esse é o meu Deus. A próxima coisa pela qual oro todos os dias. É por isso que oro por todos os obreiros do mundo. Para todos os pastores, professores, leigos, líderes fiéis, leais e obedientes, onde quer que estejam, que estão lá ao redor do mundo. E eu oro pelos homens da Conferência Geral, equipe, e a equipe da divisão, e a equipe das uniões, e a equipe das conferências e das missões em todo o mundo.
Porque vejam, amigos, temos que ter muito cuidado para não vermos todas essas tragédias acontecendo e algumas delas em altos cargos. Que não venhamos com a ideia de que todos os pastores são ruins e todos os líderes são ruins, porque temos alguns bons pastores e bons líderes e precisamos orar pelos pastores e líderes. O que você diz? E algumas pessoas, você sabe, estão construindo seus ministérios no sensacionalismo e elas só querem criticar este e criticar aquele e criticar a organização e criticar todo mundo, incluindo eu, Colin e outros. Mas, amigos, devemos chorar entre o pórtico e o altar. Quando vemos um líder falhar, quando vemos um pastor falhar, quero dizer, precisamos estar chorando entre o pórtico e o altar pelas coisas que estão acontecendo, que são profanas e uma abominação a Deus. E eu acho que, sem dúvida, amigos, ao olharmos para isso, precisamos orar por nossos líderes, precisamos orar por nossos pastores. É tão fácil destruir as pessoas e criticar, mas quando alguém, um pastor, se envolveu em adultério ou algo assim, isso me machuca. Deveria machucar todos nós. O que você diz? E a situação que está se desenvolvendo no Ministério Independente hoje, quero dizer, eu choro por isso. Eu choro por isso porque é uma tragédia. E ainda assim, amigos, precisamos orar como nunca oramos por nossos líderes, por nossos pastores, pelos leigos, onde quer que estejam, em todo o mundo. E então eu oro por diferentes pessoas ao redor do mundo. Algumas das pessoas para quem ministrei na Inglaterra, quero dizer, eu as cito uma por uma, nome por nome. E eu menciono os da Inglaterra. E então eu vou para os países escandinavos onde estive e os menciono nome por nome. E eu vou para a França, onde temos um dos nossos homens lá que está traduzindo a revista. E eu oro por eles. E eu oro por eles na Holanda. E eu oro por eles na Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia e Rússia. Meu coração está com todas essas pessoas que estão tentando mostrar a bela e maravilhosa luz da justiça de Cristo diante das pessoas em condições terríveis. Oro por cada um deles pelo nome. Eu oro por todos eles na América do Norte aqui. Eles são ministérios diferentes. E somos gratos que alguns dos nossos membros da equipe aqui, Dwight Hall e Jim Hornberger e todos os outros, Colin e Russell e eu oro por eles um por um durante todo o caminho antes de terminarmos. Todos aqueles que estão mantendo o padrão de retidão, eu oro por eles. E eu imploro a Deus por eles, porque temos uma tremenda responsabilidade agora de levar esta mensagem até sua conclusão. E vai levar tudo o que temos, amigos. Vai levar todos os fundos que pudermos reunir para levar a página impressa para o mundo, porque nossos dias neste mundo estão contados. Lá naquele prédio você verá que hoje à noite eles estão montando uma grande prensa gigante para nós. Esperamos que ela seja dedicada na tarde de sábado. Essa impressora imprimirá 3.000 revistas por hora. E esperamos que ver isso produzindo revistas nos poupe cerca de $50 mil por ano só em custos de impressão. E queremos espalhar essa mensagem em todos os idiomas do mundo. Você sabe, Ellen White diz no volume 7 dos Testemunhos, página 140, ela disse em grande parte que o trabalho de publicação é o outro anjo de Apocalipse 18. E então temos que trabalhar com a página impressa. E então eu oro em todo o mundo para os nossos obreiros. E então eu faço a oração para Deus me dar a paciência de Jesus. Porque veja bem, eu nasci impaciente. Minha esposa confirmaria isso. Estamos casados há 46 anos. Enquanto você dirigia hoje, você provavelmente a viu no trator lá fora, trabalhando, tentando... Ela está encarregada do paisagismo e de toda a equipe que trabalhou com ela para conseguir esses terrenos. Esses terrenos estão em melhores condições agora do que nunca. E ao olhar para mim mesmo, vejo que ao longo dos anos minha impaciência tem sido o meu maior problema. Eu lutei contra isso e Deus está trabalhando em mim. Eu ainda não cheguei lá. Mas Ele me ensinou muito aqui na Hope International como ser paciente.
Sempre fui o homem que queria tudo feito ontem. Eu me esforço muito, mas eu precisava de paciência. E então todos os dias antes de sair da cama, eu oro: Deus, me dê paciência para enfrentar os problemas do dia. E Ele me ajuda com isso. E então eu oro para que Deus me dê a fé de Jesus, porque eu preciso dessa fé. Eu preciso de fé. Veja, a fé de Jesus é o que precisamos, não a nossa fé. Ela não se torna a nossa fé até que estejamos dispostos a sermos feitos dispostos a fundir nossa vontade com a vontade de Deus. E então nossa mente é de Deus, e nossos pensamentos são de Deus, nossa vida é de Deus, e todo o poder de Deus é nosso poder para fazer tudo o que Deus nos pediu para fazer. E quando temos essa experiência, então Jesus nos dá a sua fé. Veja, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé de Jesus. E é essa fé, veja, Adão e Eva perderam a confiança em Deus. E quando eles perderam a confiança em Deus, eles perderam sua retidão. A restauração do homem ao jardim do Éden deve começar onde o homem a perdeu. Ele deve ser primeiro restaurado na fé. E quando ele tem a fé de Jesus, então ele pode ter a retidão de Jesus. E com a justiça e a fé e a justiça de Jesus, você pode fazer tudo o que Jesus fez. Porque diz, em O Desejado de Todas as Nações, página 664, ele não usou nenhuma qualidade, nenhum poder que não podemos ter. E então eu oro diariamente: ó Deus, dá-me a fé de Jesus. Porque como eu preciso dessa fé, eu preciso da fé que moverá montanhas. Neste momento de crise trágica em que nos encontramos, como precisamos da fé de Jesus. Veja, o que acontece agora na santificação, quando oramos pela fé de Jesus, então o que Jesus faz quando fundimos nossa vontade com a vontade dEle, nossa mente é uma com a mente dEle, e então Ele faz algo enquanto Ele dá, Ele devolve a você a vontade que você deu a Ele como santificada, e com isso vem a fé de Jesus. E com a fé de Jesus vem a justiça de Cristo. E com essa experiência agora, você tem uma fortaleza construída ao seu redor, que você tem proteção absoluta, e o diabo nunca poderia tentá-lo mais do que você é capaz. De acordo com 1 Coríntios 10, 13 diz: não há tentação que não seja comum ao homem, porque Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado mais do que você é capaz, mas com essa tentação Ele fará um meio de escape para que você possa ser capaz de suportá-la. Então, enquanto Jesus tem sua vontade, você tem sua mente, você pensa seus pensamentos, e todo o poder que Deus tem é seu poder. E agora a fortaleza que Ele construiu ao seu redor é a lei justa de Deus, que se tornou sua fortaleza, de acordo com o maior discurso de Cristo, página 52. Você tem uma fortaleza e não pode ser tentado. Então é importante que tenhamos a fé de Jesus. E com a fé de Jesus, então somos amigos porque temos o poder de Jesus. E então podemos viver a vida de Jesus. E nesse relacionamento, então, podemos ter vitórias sobre toda tentação, sobre toda fraqueza de caráter, sobre nossas fraquezas cultivadas. Podemos vencer tudo como Jesus venceu. E nesse relacionamento, amigos, é exatamente isso que Deus está nos pedindo para fazer, uma experiência que devemos ter nesta grande hora que estamos enfrentando agora. A razão pela qual não completamos a obra de Deus até agora é porque não oramos. E que não estávamos estudando a palavra de Deus, o espírito de profecia, não estávamos dispostos a harmonizar nossa vida com todos os planos de Deus, estávamos satisfeitos em ir à igreja no sábado, pagar o dízimo e fazer muitas coisas boas, mas tínhamos reservas sobre você sabe, nos entregar completamente e buscar a palavra de Deus com todo o nosso coração e alma. Diz que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque receberam a palavra com toda a prontidão de espírito e buscavam as escrituras diariamente para se certificarem de que essas coisas eram assim. Veja, não temos estado dispostos a fazer isso. Temos estado muito ocupados. E amigos, temos que estudar como nunca estudamos antes. Temos que orar como nunca oramos antes. Temos que trazer nossa vida em harmonia com toda a verdade, como não estávamos dispostos a fazer antes, se quisermos perseverar até o fim e ser salvos. Veja, Deus tem que ter uma grande demonstração final de seu poder nesta geração final. Ele queria fazer isso em 1888. Ele tentou trazer a igreja para um relacionamento tal lá atrás,
que ele poderia rapidamente encurtar sua obra e se levantar. E esta é uma obra curta que ele faria na terra. E a coisa que estava no caminho daquela experiência e daquela demonstração era que eles não tinham a fé de Jesus. Eles tinham a lei. Eles a pregaram até que ela ficou tão seca quanto as colinas de Gilboa, sem orvalho ou chuva. Mas eles não tinham a fé de Jesus. Agora vocês não podem ter, meus amigos, o poder de Deus em sua vida até que haja uma rendição completa, até que vocês tenham a fé de Jesus na vida, e então vocês podem fazer tudo o que Jesus fez. E aqui está o que estava acontecendo, é que Deus estava fazendo um grande esforço desesperado em 1888 para unir a fé de Jesus e a lei para formar o Evangelho. E infelizmente, tragicamente, os líderes da igreja daqueles dias viram que isso era uma grande ameaça à sua autoridade. E eles se afastaram daquela grande experiência que lhes foi trazida por Ellen White, Jones e Waggoner. E por causa dessa rejeição, tem havido uma rejeição constante até hoje daquela grande mensagem. Eles só puderam trazer esta igreja para tal relacionamento de onde Deus pode fazer a demonstração final. Se você ler no volume 6 dos Testemunhos, página 450, ela diz que aquela mensagem preciosa que foi trazida apontando para 1888, aquela mensagem preciosa, meus amigos, teria trazido a hora final muito rapidamente, mas não aconteceu. E não aconteceu até hoje. Não é a longa demora, de acordo com o volume 2 dos Testemunhos, página 194, não é problema de Deus. Tem sido nosso problema. Nós somos responsáveis pela longa demora. Mas, meus amigos, creio sem sombra de dúvida que Deus está agora tomando as rédeas em suas próprias mãos. E os obreiros logo ficarão surpresos com os meios muito simples que Ele usará para aperfeiçoar sua obra em retidão. Você encontrará isso em Testemunhos para Ministro, página 300. E eu acredito, sem sombra de dúvida, amigos, que quando Deus tomar as rédeas em suas próprias mãos, Ele tomará conta de homens, mulheres, jovens e crianças que entenderam o que é a oração. Lembre-se daquela declaração em Parábolas de Jesus, página 174, que diz: em meio aos hinos do coro celestial, Deus ouve os clamores dos mais fracos seres humanos. Nós derramamos o desejo de nossos corações em nosso aposento, suspiramos uma oração enquanto caminhamos pelo caminho, e nossas palavras alcançam o monarca do universo. Elas podem ser inaudíveis ao ouvido humano, mas não podem morrer em silêncio, nem podem se perder nas atividades de negócios que estão acontecendo. Nada pode afogar o desejo da alma. Essa é a experiência da oração. E amigos, a oração, como eu disse, não é uma posição em que você entra somente. A oração é uma atitude mental que começa quando você acorda de manhã e é praticar a presença de Jesus em sua vida até você ir dormir à noite. E você adormece nessa experiência. Agora, eu acredito, sem questionar, que há alguns de nós nesta sala, antes que isso acabe, alguns de nós nos encontraremos em situações muito difíceis. Alguns de nós podem estar indo para a prisão. Alguns de nós podemos descobrir que estamos diante da necessidade de dar a vida antes que isso acabe. E você sabe, não é difícil. Não será difícil dar sua vida por Cristo se você puder viver por Ele. Mas precisamos aprender a viver para Ele todos os dias da nossa vida. Precisamos passar algum tempo em oração, estudando a Palavra de Deus e buscando a Palavra de Deus, para que possamos obter uma resposta para a esperança que está em nós, com mansidão e temor. Você consegue fazer isso? Você sabe o que é? Se você me procurar, você me encontrará quando me procurar de todo o seu coração. Você está nesse relacionamento? Você sabe o que significa realmente orar como Jesus orou? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ao olharmos para os dias que nos esperam, ao vermos a crise que está se desenvolvendo em nossa economia, assim como vemos a crise se desenvolvendo em tudo que toca a humanidade, quer dizer, não há nada na sua vida que não esteja em crise agora. Ao olhar para a declaração em Lucas capítulo 17 diz: nos dias de Ló, assim será, nos dias da vinda do Filho do Homem. Então você lê Gênesis 19 e vê o que eles estavam fazendo nos dias de Ló.
E você olha o que eles fazem em São Francisco e em todas as grandes cidades do mundo. Quando você vê nosso próprio governo agora e nosso presidente dos Estados Unidos está tentando legalizar a homossexualidade. Quero dizer, meus amigos, chegamos na última hora do nosso tempo de graça. E Ellen White escreveu no volume 7 do comentário, página 989, ela diz: a porta da graça se fechará de repente e inesperadamente. Um dia, tudo acabará, estará terminado. E a pergunta que nos fazemos esta noite é: estamos prontos para isso? Podemos olhar para nós mesmos esta noite e dizer que estamos prontos para o fim do nosso tempo de graça? Alguns de nós nesta sala possivelmente não estarão vivos no ano que vem. Não sabemos. Estamos prontos para o fechamento da porta da graça? Essa é a questão. E amigos, se vocês não aprenderam a orar como Jesus orou, vocês não estão prontos para encerrar seu período de graça. Temos que aprender a orar. E a autonegação é a maior lição que cada um de nós tem que aprender. Veja, nós crescemos em um estilo de vida nos Estados Unidos, onde temos tudo o que queremos. Mesmo se você não tiver dinheiro, você tem um cartão de plástico que diz que você pode comprar e pagar por ele depois. Consiga essas coisas e elas se tornarão um Deus para nós. E você vê, adoração a Baal é colocar Deus em segunda prioridade. E muitos de nós em Laodiceia colocamos Deus em segunda prioridade. E temos que colocar Deus de volta em primeiro lugar. O que você diz? Isso significa que vivemos para uma coisa: terminar a obra de Deus. E que nosso estilo de vida é desenvolvido com base no desejo de viver o mínimo possível para podermos dar mais para finalizar a obra. E muitas das coisas que gostaríamos de ter, todas as coisas boas da vida, temos que aprender a sacrificar e a abnegar, porque Ellen White diz que somente aqueles que aprendem a lição da abnegação e do sacrifício perseverarão até o fim e serão salvos. E se não aprendermos isso, Deus não poderá confiar em nós. E amigos, estamos entrando em um momento muito sério. Nunca houve, como eu disse antes, nunca houve um momento como o que estamos vivendo agora. E temos que nos preparar para a vida eterna, porque, amigos, Deus esperou por mais de 100 anos para fazer a demonstração final. E a razão pela qual Ele não conseguiu fazer isso é porque, como povo, não sabíamos como orar. Não o buscamos com todo o nosso coração e alma. Não sabemos o que é buscá-lo. Se você me procurar, você me encontrará. Quando você me procurar, você me encontrará. Nós não entramos nisso ainda. Mas, amigos, esperamos que neste acampamento aprendamos como, que possamos desenvolver essa grande experiência de conhecer Jesus como nosso Salvador pessoal, por meio da oração e do estudo da Palavra de Deus. E à medida que avançamos para essa situação, então podemos prosseguir juntos. E então, como diz aqui, preparem-se, disse o anjo, preparem-se, preparem-se, preparem-se. Agora, acredito que à medida que passamos pelos próximos dias, precisamos examinar nossas vidas com muito cuidado. Precisamos, se houver alguma pedra no caminho, acho que precisamos remover as barricadas e olhar para nós mesmos e examinar a nós mesmos. Você sabe, em 2 Coríntios 13, versículo 5 diz: examinem-se a si mesmos se vocês estão na fé. Essa é a questão. Estamos na fé? Veja, você não está na fé, a menos que esteja totalmente rendido a Deus. E isso significa que quando você está totalmente rendido a Deus, significa que Deus tem tudo. Ele tem sua conta bancária, Ele tem sua terra, Ele tem sua casa, Ele tem tudo. E a qualquer momento que Ele pedir qualquer coisa disso, você está disposto a deixar ir. E acho que, sem dúvida, à medida que nos aproximamos desses dias finais, Ellen White deixa claro que estamos chegando a um ponto em que as pessoas ficarão impressionadas. Se eles têm contas bancárias excedentes, investimentos excedentes, terras excedentes, ou o que quer que seja, isso tem que ser destinado ao término da obra. E é disso que se trata a Hope International. Não estamos aqui para ser acusadores dos irmãos. Não estamos aqui para destruir a igreja. Estamos aqui para edificar a igreja. A única coisa pela qual estamos aqui é, amigos, queremos levar as pessoas a uma compreensão do que é a justiça pela fé, e como homens, mulheres, jovens e crianças podem fazer esse compromisso total com Deus e essa entrega total de suas vidas para que possam estar no reino. Essa é a única razão pela qual existimos. E não estou interessado em defender Ron Spear.
Estou interessado em apenas uma coisa: em defender Jesus Cristo e sua verdade. E amigos, é por isso que falei sobre esse assunto esta noite, sobre oração. Porque acredito que é a dinâmica da oração que quando aprendermos a realmente orar como Jesus orou, creio que veremos coisas maravilhosas acontecerem. Acredito que essa afirmação, a oração incansavelmente persistente, o pedido persistente, levam o peticionário a uma atitude mais sincera e lhe dão um desejo maior de receber as coisas que pediu. Parábolas de Jesus, página 145, diz: quando com fervor e intensidade fazemos uma oração em nome de Cristo, há nessa mesma intensidade uma garantia de Deus de que Ele está prestes a responder a nossa oração muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou oramos. E então temos esta passagem em O Desejado de Todas as Nações, página 329, quaisquer que sejam suas ansiedades e suas provações, exponha seu caso diante do Senhor. Seu espírito estará preparado para a resistência. O caminho estará aberto para você se desembaraçar do embaraço e das dificuldades. Quanto mais fraco e desamparado você souber que é, mais forte você se tornará em sua força. Essa é a experiência que cada um de nós deve ter nestas horas finais de nossa aprovação. E amigos, quando olho para trás na minha vida e vejo quão maravilhosamente Deus respondeu às orações, estou aqui hoje em resposta a uma oração. Eu tive uma mãe que me dedicou ao ministério antes de eu nascer.